Então, a alegria, meus amigos, estamos reunidos aqui mais uma vez para a nossa continuação do curso de funções. Hoje é a aula 1, parte interativa do nosso curso de funções. Então, aquela nossa primeira aula, né, sobre funções, definindo funções e fazendo operações com ela e tudo mais, foi a nossa aula expositiva, e aqui nós temos a nossa aula interativa. Claro que aqui eu vou estar expondo o aplicativo, mas a ideia é que vocês estejam com os celulares de vocês e também estejam utilizando. Esse aplicativo vai estar no link da descrição para vocês irem lá no Professor Global. E lá no Professor Global vai ter todas as instruções de como baixar o aplicativo, é o Maple Calculator. E além disso, também vai ter uma explicaçãozinha de como ele funciona e tudo mais. Então, se você não tem o Maple Calculator, pausa o vídeo, vai lá, baixa o aplicativo e volta aqui para nossa aula, tá certo? Bom, então continuando a nossa aula, na aula 1 foi falado um pouco de entrada de funções. Então eu pegava uma função, tipo essa aqui, 3 vezes x elevado ao quadrado, mais 2 vezes x elevado a nada, né? Porque eu já botei ali o quadrado, mais 1. E aí, isso aqui é uma função de segundo grau, é uma função quadrática, e aí eu dava uma entrada. Eu falava que x era, por exemplo, 2. Então eu tenho aqui, vou colocar aqui, onde é x eu coloco 2. Então o meu x, isso aqui é uma f e eu estou fazendo f de 2. Então, aqui coloco 2 e aqui eu tenho um resultado. Igual a gente fez lá na nossa aula expositiva. Tá bom, Santiago, mas isso aí eu consigo fazer na mão mesmo. Eu não preciso de um aplicativo para ficar fazendo esses cálculos. É? Mas tem algumas funções que nem sonho você calcular na mão. Você vai ter alguns resultados lá aleatórios. Igual, vamos pegar aqui alguns exemplos. Nem sempre você vai ter essas funções facinhas, igual x ao quadrado, x ao cubo, que você joga um valor lá, e dependendo até mesmo do valor que você tiver, fica ruim de calcular na mão. Vamos botar até mesmo x quadrado aqui. Então, 3 vezes. Vamos botar que o x vale, por exemplo, 32,2. Opa! Vírgula 2. Isso aqui elevado ao quadrado. Calcula isso aí na mão. Não é fácil, né? Eu substituir o x por 32,2. Você não calcula nem ferrando. Não é que não calcula nem ferrando, mas é um pouquinho mais complicado. Você vai perder um tempo que o aplicativo tá te economizando. Mas mais que isso, né? Às vezes, né, quando a gente trabalha com funções, a gente trabalha com algumas funções, por exemplo, de crescimento de bactéria e tudo mais. E normalmente nessas questões nós temos essas paradinhas aqui, tipo exponencial. Então, se você tem uma exponencial, e aí, sei lá, vou criar aqui uma função aqui de um crescimento bacteriano, por exemplo. Então, a minha função é exponencial de menos 2 vezes t, que eu vou substituir aqui, ao invés de usar a variável x, eu vou usar a variável t. Então, essa aqui é a minha função de crescimento bacteriano. É exponencial de crescimento bacteriano por tempo, né? Então, aqui eu tenho exponencial de menos 2 vezes t, mais 22 vezes... na verdade, eu estou usando t, né? Então, vou colocar aqui t elevado ao cubo, mais... vamos botar aqui um logaritmo. Vamos botar aqui o logaritmo na base 10, então. Logaritmo de 25 mais t, então, por exemplo. Deixa eu colocar aqui o t. E aí, essa aqui é a minha função de crescimento bacteriano. E aí, vamos supor, eu quero, então, as minhas bactérias, eu quero saber, então, o biólogo deixou lá, né, a bactéria dele lá no aparelho de experimentação e fala assim, daqui a meia hora eu volto e eu quero saber quantas bactérias eu tenho. Bom, vamos supor que ele deu uma pausa aí de 2 minutos, por exemplo. E aí, se eu for fazer esse cálculo na mão, eu vou chegar lá e vou ter um exponencial de menos 4.
Mas, poxa, eu não quero saber exponencial de menos 4, eu quero saber quantas bactérias eu vou ter. Então, para isso que serve o Maple Calculator. Eu venho aqui, você quer saber daqui a 2 minutos? Então onde eu tenho T, eu boto o 2. Aqui, aqui, boto o 2 e boto aqui o 2 aqui. Então, vou pegar aqui o meu valor. Eu acabei apertando um X ali, peraí. Aqui. Então, tira esse X. Então, é aqui. Então, daqui a 2 minutos eu vou ter 177,45 bactérias, né? Vou ignorar aqui essas casas decimais. Então, é isso que eu quero saber. Eu não quero saber que eu tenho exponencial de menos 4 bactérias. O que é isso, né? Ou então, vamos supor aqui um crescimento não. Uma bomba d'água, sei lá. E aí aparece lá, você vai ter lá o seu... como é que se fala? Vai ter lá na embalagem da bomba d'água que ela manda... deixa eu colocar aqui, exponencial de 4 vezes T em tempo. Então, é quanto de água que ela manda para a caixa d'água por tempo. Então, 4 vezes T por hora, né? O tempo tá em função de hora. De 4 vezes T menos 2x mais... E agora eu vou pegar um ln mesmo, né? Um logaritmo natural. Um ln de 2 mais t. Então, essa aqui é a minha função de jogar da bomba d'água, de quantidade de água por unidade de tempo, que aqui tá em hora. E aí, vamos supor que passe, eu quero saber quanto que ele vai jogar em 1 hora. Mais uma vez, se você reparar aqui, eu tenho um exponencial aqui. Se eu for fazer o tempo em 1 hora, poxa, mais uma vez eu coloquei o x aqui. Eu tenho uma mania feia de usar o x aqui. Então, eu não quero saber... tem que botar um vezes aqui também. Eu não quero saber um exponencial de 4. O que é exponencial de 4 quando você vai ver lá na sua embalagem? Que porcaria é essa aqui? Eu não quero saber disso. Eu quero saber quanto de água que ele vai jogar em 1 hora. E aí eu venho aqui e substituo. Boto aqui então. Então, em 1 hora, né? Boto 1. Aqui 2 vezes 1. 1. E aqui mais ln. Então eu vou ter 53 litros, vírgula 70, né? Arredondando, 70 litros d'água por hora, né? Que é o que ele mandou em 1 hora, então eu tenho essa quantidade de água. E é isso que eu quero saber. Então, para algumas funções, nem sempre a gente vai ter aquelas funções facilzinhas. E para isso que serve esse tipo de ferramenta. Ela é para ser utilizada, né? É uma ótima ferramenta. Então, essa ferramenta ela serve para isso. Tem algumas coisas que a gente não vai conseguir calcular na mão. Isso nem tem jeito. E esses exemplos aqui nem são dos mais difíceis. Eu posso aqui multiplicar por uma cotangente de t, por exemplo. Posso ter aqui também. Nada me impede. E aí, olha só que gráfico estranho que a gente tem aí. Gráfico muito doido, né? Então, cara, a gente utiliza esse tipo de ferramenta para isso mesmo. Para nos ajudar para facilitar as nossas contas, né? Se eu vou botar aqui um valor, então, vou jogar aqui um valor 2, por exemplo. Então, nem sempre a gente vai ter aqueles valores facinhos que eu botei na nossa última aula. Tá certo? Então, é para isso que serve esse tipo de ferramenta. E aí nós vamos continuar utilizando esse, também vai utilizar o Maple Aí, ele já me deu o resultado, né? 2.976 litros d'água, que em 2 horas, né? Em 2 horas ele jogou essa quantidade aí de litros d'água na caixa d'água. Então, é muito importante nós termos essas ferramentas em nossas mãos, porque isso vai nos facilitar, vai nos poupar tempo. E aquilo que eu falei, tem coisa que a gente não calcula na mão. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado. Baixem o aplicativo. Nós também vamos utilizar o Maple Learn. E até a próxima aula. Abraço a todos.